Eu e você somos realmente cristãos? O que quer dizer isso? A Bíblia fala que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Cristo está no centro da nossa religião? Ou nós colocamos ele apenas como mais um dos muitos elementos que estão no centro desse processo? Vamos aprender juntos o que diz a Bíblia sobre isso. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos juntos na Carta aos Hebreus, hoje no capítulo 5. Deus amado nos ensina, Senhor, nos mostra, nos revela o que a gente tem que entender hoje desse texto sagrado. Tem coisa boa aqui, Senhor, e a gente quer isso. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Hebreus 5. A gente estava aqui estudando juntos. Se você chegou agora depois desse vídeo, você volta e estuda com a gente também. A gente estava aqui estudando Hebreus até o capítulo 4. Aqui essa relação, né? Eu vou até ler de novo aqui para você aquele verso que eu acho fantástico, né? O Filho é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, 3. Então Jesus Cristo ele é a expressão exata do ser de Deus. Se tem uma forma de religião que Jesus não está no centro, então Deus não está no centro. Se tem uma forma de religião que, para ela funcionar, tem que esconder o rosto, assim, não olhar muito, em alguns momentos, para o que Jesus está ensinando, então essa forma de religião está se afastando de Deus. E olha que tem. E olha que tem. Olha que tem forma de religião que se diz cristã, mas que nega os ensinos de Cristo. Vamos olhar para o texto sagrado. Hebreus 5:1 diz assim a palavra de Deus: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Aqui ele está falando do sumo sacerdote da religião de Israel, e ele diz assim, todo sumo sacerdote daquela religião, ele era um dentro do povo ali, né? E era alguém que representava as pessoas em questões com Deus, e apresentava ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então ele era ali uma espécie de um mediador, de um conector entre Deus e o homem. E aí o texto fala que esse homem, que ocupava a função de sumo sacerdote, ele era capaz de se compadecer daqueles que não tinham conhecimento e se desviavam, porque ele mesmo estava sujeito à fraqueza. Por isso ele precisava oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como os pecados do povo. Então veja que o sumo sacerdote humano, ele mesmo tem fraqueza e peca. Então ele vai lá e tem que oferecer primeiro sacrifícios pelos pecados dele, para daí poder oferecer pelos do povo. Esse aqui é o sumo sacerdote humano. Aí olha como ele vai desenvolvendo aqui, o autor vai desenvolvendo o raciocínio. Ninguém toma essa honra para si, a honra de ser sumo sacerdote. Mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Arão, irmão de Moisés. E aí todos os sumos sacerdotes descendiam de Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou essa glória, não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Então, assim como os sumos sacerdotes humanos não tomam esse cargo, não escolhem, o autor está mostrando que Cristo também não escolheu, não tomou para si essa glória. Mas Deus lhe disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Aqui é uma citação do Salmo 2, verso 7. E diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110. Daqui a pouco eu já vou chegar no Melquisedeque, tá? Já vou explicar isso aqui. Então Jesus, ele foi chamado para ser esse sumo sacerdote. Durante os seus dias de vida na terra, não podemos esquecer isso, tá? Jesus, ele é eterno, mas ele ocupou um espaço de tempo nesta terra, ocupou uma vida humana, né? Ele teve uma vida humana aqui. Durante esses dias, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, esse sumo sacerdote que é Jesus, durante esse tempo na terra, ele mesmo ofereceu em alta voz orações e súplicas. E por que ele foi ouvido? Por causa de uma reverente submissão. Quer ver um contraste? O rei Saul. O rei Saul chegou num ponto da história
que de tanto ser insubmisso a Deus, Deus já não se comunicava com ele. Tanto que ele foi até naquele episódio lá, né, procurar uma necromante para tentar contato com o suposto espírito de Samuel, para daí tentar contato com Deus. A questão é que o texto mostra, Deus não queria falar com ele. Por quê? Porque ele era insubmisso. Jesus aqui, submisso, reverente submissão a Deus. Por isso que Deus o ouvia. Olha aqui o ensino para nós. Quer ser ouvido por Deus? Tenha reverente submissão. A gente vê nos dias de hoje, são dias difíceis, eu reconheço. São dias em que muitas e muitas comunidades cristãs estão perdidas. Comunidades inteiras desviadas do caminho do Senhor. Em que pessoas não se submetem a Deus, continuam na sua vida mundana, às vezes começando pelo próprio líder da igreja, e querem ser ouvidos por Deus. Gente que acha que andar com Jesus é levantar a mão e dizer, eu aceito a Jesus. Gente que acha que ser cristão é falar um palavreado esquisito, talvez usar uma roupa esquisita, saber uns versículos, umas músicas, e em meia hora falar, oh glória, aleluia, em nome de Jesus, que isso é ser cristão? Não, cadê a reverente submissão a Deus? No dia a dia, o tempo todo. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui eu vou explicar o Melquisedeque, tá? Mas vamos lá, vamos olhar isso aqui junto. Mesmo ele sendo filho de Deus, aí eu lembro daquele adesivo de carro, né? A pessoa fala, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Uma exaltação. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que o filho do dono fez? Não foi, né? Não foi. Mesmo sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Essa expressão aqui, aprendeu a obedecer, não é que Jesus não sabia. É que isso foi, a obediência foi a oportunidade para ele. O sofrimento foi a oportunidade para ele exercer a obediência. Porque, gente, eu e você sabemos. Obedecer quando nada diferente é exigido de nós é moleza. Agora, quando a vida nos aperta, e a gente tem uma saída fácil, desobedecendo a Deus, ali nós fazemos o quê? Ali nós nos submetemos a Deus, demonstramos nossa obediência e somos aperfeiçoados por meio do sofrimento, porque tem consequência, né? A gente não abraçar o caminho do mundo tem consequência. Eu já falei para você, mas falo de novo, não caia nessa tolice de achar que vida cristã é só vitória, né? Ah, vamos parar com o sofrimento, vem para a igreja. Que isso? Pelo contrário, venha sofrer com a gente, venha ser cristão. Né? A vida é sofrimento. A vida é composta de sofrimento. E a vida cristã, ela é abraçar a cruz. Jesus falou, pega a sua cruz, nega a si mesmo e vem e segue. E cruz, gente, não é uma dificuldade, uma dor, um parente doente, um problema de saúde, não. Cruz é instrumento de execução. É você abraçar, é como se fosse assim, ó, pega a sua cadeira elétrica e vem comigo. É isso. Obediência, submissão no sofrimento. E aí Jesus tornou-se então a fonte de salvação eterna para todos os que obedecem. Isso que eu citei, né? Citar Jesus, não é que está errado, tá? Mas deixa eu te explicar o contexto. Houve um movimento, há um bocado de tempo atrás, nos Estados Unidos, de um homem de Deus, um pregador, que percebeu que muita gente no seu país se dizia cristão, mas não vivia isso, né? Então ele andava pelos interiores pregando e chamando multidões. E ele chamava as pessoas que queriam tomar uma posição com Cristo a virem à frente, levantarem a mão. Ele fazia oração para essas pessoas, daí é que vem o aceitar Jesus. E ele encaminhava essas pessoas para suas igrejas locais. E ele seguia para outra cidade, ele não ficava fundando igreja. Ele não era um fundador de denominação. Tá? E aí vem esse costume para o Brasil, né, de aceitar Jesus. Mas, gente, o que tem que fazer é andar com Jesus. É ter essa reverente submissão. Jesus tornou fonte de salvação eterna para os que lhe obedecem, não para os que levantam a mão e dizem aceita Jesus. O nosso país hoje está sofrendo uma crise tremenda no campo da religião cristã. São milhões de pessoas dando testemunho público de vidas mundanas e se dizendo cristãos.
completamente incompatível? Gente que se diz cristão, mas nega a eficácia da Bíblia? E nega expressamente, não é nem de maneira assim, não, é dizer mesmo que aquilo ali está errado, é ultrapassado, que são muito moderninhos para isso. Isso não é cristianismo. Não tem obediência. Não tem obediência. Então, são dias difíceis esses que nós vemos. Porque hoje uma pessoa que quer seguir a Cristo, ela vê inúmeras portas onde está pintado em cima igreja isso, igreja aquilo, igreja aquele outro, e boa parte ela vai entrar e vai olhar e vai dizer, aqui não dá para ficar não. Porque o negócio aqui é outro. O negócio aqui é política partidária, arrecadação de recursos financeiros para promover algum líder aí autodenominado apóstolo, ilusão, não é vida nova, não é ensino da palavra de Deus. São tempos difíceis, meus irmãos. Precisamos ter discernimento e olhar para a Escritura Sagrada e buscar na palavra de Deus o conhecimento. Olhar para o que Jesus fez. Ele tornou-se fonte de salvação para todos que obedecem, sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora sim vou falar sobre Meler Tzadik, o rei de justiça, rei da paz também. Esse homem, ele apareceu lá no Gênesis. Abraão teve contato com ele. Ele era uma pessoa que vivia naquela região lá onde estava Abraão. Ele era rei e ele era sacerdote de Deus ao mesmo tempo. Uma figura misteriosa, a gente não sabe a origem dele, não sabe a genealogia dele, mas sabe que ele era um sacerdote de Deus e era um rei. Então é uma figura assim como se fosse assim, um só, não tinha uma linhagem. Assim é Jesus. Ele não veio de uma linhagem de sacerdotes, ele era da família de Judá. Judá não tinha sacerdotes, sacerdotes eram levitas. E Jesus é rei e sacerdote. É como se ele fosse ali do mesmo tipo que Melquisedeque, por isso aqui o segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, olha o que o autor de Hebreus vai falar agora com a gente, presta atenção, tá? Presta atenção que isso aqui agora é intenso. Se você está me ouvindo fazendo outra coisa, para agora. É daqueles momentos que eu peço, para agora e preste atenção no autor de Hebreus, tá? Se tiver uma Bíblia aí perto, pega para ler junto comigo. Estou lendo aqui da NVI. Vamos lá. Quanto a isso, a esse assunto que ele está falando, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Os leitores dessa carta aqui não eram lentos para aprender, eles se tornaram lentos. Olha o alerta de perigo para nós. Nós podemos virar pessoas lentas para aprender a palavra de Deus. Embora a esta altura já devessem ser mestres. Será que você que me ouve aí já não devia agora, nesse momento, ser um professor de Bíblia? Há quantos anos que você já está nessa caminhada de fé? Há quanto tempo que você já conhece a palavra de Deus e já deveria estar todos os dias da sua vida lendo a Bíblia? Você continua nessa de só ter acesso à Bíblia quando alguém lê para você? Num canal de internet, que nem esse aqui, numa reunião de domingo, alguma coisa assim? Ou você já é daqueles que se tornou um bom aprendiz, que todos os dias na sua casa está lá lendo sua Bíblia? Esses aqui, olha, viraram lentos para aprender. Embora devessem ser mestres. Precisam ainda de alguém que ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Gente, que alerta para nós. O nosso país está cheio de cristãos, que já são cristãos de tempo de caminhada, que ainda estão precisando lá que alguém ensine o básico da palavra de Deus. É gente que não progride, que vai na igreja, conhece a palavra de Deus, aceita Jesus, se converte, adere a uma religião, e 3 anos depois, se você perguntar, essa pessoa não leu nada da Bíblia ainda. Tem a Bíblia como amuleto, não conhece a sua Bíblia. Se você fala num livro qualquer da Bíblia, a pessoa não sabe nem se é Antigo ou Novo Testamento, porque ela não lê a Bíblia. Mas quer correr atrás de sapatinho de fogo, quer profecia, quer palavra. É a palavra de Deus aqui, gente. Olha o alerta, povo de Deus. Nós precisamos ser pessoas que avançam. Não podemos virar lerdos na palavra de Deus. Temos que avançar. Olha aqui, ó. Embora essa altura devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança
e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui eu uso a metáfora da comida, que a gente sabe, o leite materno. Leite materno é para bebê, né, gente? A gente não concebe um adulto ainda consumindo leite materno. Adulto vai ter que comer coisa sólida, mas aqui espiritualmente falando, tem muito cristão que já tem tempo para ser adulto na fé, mas ainda se comporta como um bebezinho na fé. Ainda tem que ter alguém lá ensinando o basicão da Bíblia. Não tem experiência no ensino da justiça. Gente, com anos de caminhada já está na hora de estar servindo na comunidade local, de ser alguém que o pastor lá pode confiar a você, chamar você um dia, olha, hoje tem reunião dos jovens, ou semana que vem vai ter reunião dos jovens, traga uma palavra. Uma vez um presbítero me ensinou algo valiosíssimo. Ele falou, olha, um cristão experimentado não bota os pés num local de reunião, seja a casa de alguém, igreja, o que for. Ele não entra num lugar desse sem ter uma pregação pronta. Porque se alguém lhe pedir uma palavra, ele tem que ter algo para dizer. E já aconteceu comigo, tá? Vou aqui rapidamente, para arrematar aqui, fazer um relato muito, muito breve. Há muitos e muitos anos, Deus transformou a minha vida. Foi um ano que Deus mexeu na minha vida forte. Eu orava por isso, percebia que algo precisava mudar, e Deus me levou para servir num centro de recuperação. O que eu aprendi com aquelas pessoas mudou a minha vida. Como é que começou a se servir? Eu fui acompanhar um grande amigo, até hoje um grande amigo, participante aqui do canal, homem de Deus, muito obrigado pelo teu exemplo na minha vida. Fui acompanhá-lo numa visita a esse centro. Claro que eu levei minha Bíblia e eu tinha algo para dizer, eu tinha um esboço ali pronto. Ele não pôde comparecer. E aí as pessoas do local lá que organizavam perguntaram, é você que vai fazer o ensino hoje? Porque fulano não veio, né? Eu falei, sim, sou eu. Estou pronto. Eu estava pronto. E ali começou uma parceria, uma caminhada que durou um ano, até eu sair daquela cidade. Deus me levou para outro lugar depois. E mudou minha vida. Por quê? Porque eu segui esse ensino aqui e o conselho desse presbítero que falou, não entre num local de reunião sem estar preparado para levar uma palavra. E eu estava preparado. E assim é conosco, meus irmãos. Nós que já temos uma caminhada, nós temos que estar prontos para ter algo para ensinar. Não é concebível uma pessoa estar 5 anos caminhando na fé e se você disser assim, olha, daqui a uma semana você podia se reunir aqui com esse grupo, são 5, 6 pessoas e trazer uma palavra, a pessoa dizer, não, eu não sei nem o que eu vou falar. Não é concebível isso, não é aceitável isso. Olha o alerta aqui para nós. Gente, se você está no leitinho ainda, acorda. Pega a sua Bíblia todo dia de manhã, 15 minutinhos de leitura, 4 capítulos por dia. Daqui a um ano, você já lê a Bíblia toda. Vai se experimentando ali no exercício do discernimento do bem e do mal. O exercício constante. É o que o texto está falando aqui. Tá? Para poder ter alimento sólido. Muita gente vem para cá para o canal, eu estou adorando isso, para conversar comigo, para debater porque quer se aprofundar. Gente que vem com perguntas das mais simples às mais complexas, eu estou adorando isso. Porque eu estou vendo o povo de Deus que está se acordando. E está dizendo assim, eu quero esse conteúdo da Escritura Sagrada, seja você também um desses. Se não for aqui no canal, não tem problema. Onde for, na sua comunidade local, entre seus amigos, onde for, acorde para essa realidade. Você é cristão. Cristo é o centro da sua existência. E você tem que se tornar apto, com discernimento, uma pessoa com prática na palavra de Deus, para ser mais um que leva esse conteúdo para outras pessoas. Chega de ser um peso para a sua comunidade. Torne-se alguém que carrega junto o peso. Alguém que partilha disso aí, das dificuldades, e carrega junto. Seja você uma bênção. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque eu estou aqui para lhe ajudar, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!